Seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que você esteja gostando do nosso novo quadro Saber Mais, onde você se torna cada vez mais responsável pela sua saúde. Seu estilo de vida é extremamente importante para a sua qualidade de vida, e quanto mais qualidade de vida, mais saúde, mais você pode aproveitar toda essa sua existência aqui na Terra para você se fazer bem e compartilhar com as pessoas que você ama. Combinado? Para isso a gente precisa ter conhecimento, conhecimento liberta, e precisamos ter principalmente um autoconhecimento biológico, que é o que esse quadro traz para você. Então, se você não conhece do que a gente está falando aqui, insista, dá replay, veja mais vezes, compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal, curta, pergunte aqui nos comentários para que esses assuntos possam ser cada vez mais fáceis para vocês, para que vocês possam ir se apropriando desse conteúdo que nós estamos trazendo para você de uma forma resumida, mas não menos importante, para que você possa conhecer o que você não sabe e, com isso, ter uma autonomia do seu ser mais saudável. Combinado? Espero que vocês estejam gostando. E o assunto que nós estamos trazendo hoje são 3 informações valiosíssimas, que são hormônios, inflamação e alimentação, falando de vitaminas. Fica até o final, assista, como eu sugeri, pergunte, porque você não vai se arrepender. Combinado? Porque isso aqui rege o nosso bem-estar. Vamos juntos? Os hormônios, assim como a inflamação, assim como as vitaminas, não dá certo, a gente não tá bem, a gente não fica saudável se eles estão em falta ou se eles estão em excesso. Então, é importante que você observe os seus sinais e sintomas corporais para você aqui te ajudar a você identificar o que está acontecendo com você, o que está por trás desses sintomas do seu corpo. Que você vai lá na farmácia, compra um remedinho e não resolve, você só mascara o problema. Então, vamos olhar ele de frente e principalmente vamos prevenir, porque aqui é que está a chave. Qualidade de vida está na prevenção. Imagina o seguinte, você arruma o telhado quando está chovendo ou no dia de sol? Então não espere ficar doente, previna-se com conhecimento, autoconhecimento biológico. Vamos juntos? Sobre hormônios que nós vamos falar, gente, eles definem a nossa qualidade de vida. A gente se sente muito desequilibrado, desequilibrada quando eles estão em desarmonia. Então, como que a gente pode aprender de uma forma fácil e simples sobre eles? Vamos juntos. Então, os hormônios, eles são os nossos mensageiros químicos, tá? Na nossa biologia. Eles controlam o metabolismo, o humor, o sono, a fome, tá? Então, a gente tem que verificar nesse corpo se tem toxina, como é que tá a tireoide, como é que tá a sua digestão, se tem síndrome do ovário policístico. Olha já quantas coisas e informações a gente está trazendo, né? Então, são estímulos importantes que vão equilibrar ou desequilibrar esse corpo. Então, os hormônios, gente, nós temos aqui uma pirâmide inversa. Essa pirâmide inversa, aqui no topo está o cortisol, lá, realizado e produzido pela adrenal, que está acima do nosso rim, que é o nosso filtro, né, corporal. E quando a gente tá muito estressada, essa vida, sabe, gente? Essa vida estressada que a gente leva, ele vai ficar em desequilíbrio, porque ele tá sendo muito solicitado. O T3, então a gente pede um exame de T3 livre. Pra quê? Né? O médico vai lá, você pede pra ele, porque a gente tem o T4, ele tem que ser convertido, a gente tem que estar com bom metabolismo para ele ser convertido em T3, porque o T4 ele fica lá no cérebro, ele atua no cérebro, é o T3 que atua no nosso corpo, na nossa periferia, e se ele tá ausente, se ele, né, tá com os níveis baixos, a gente engorda, a gente não consegue emagrecer, barriga cresce, fica estufada, a gente acorda já cansada, fadigada, é o seu caso? Pernas doem, são vários sintomas em que você não vai viver bem. Aí você vai lá, toma o Puran, enfim, toma os medicamentos que vão só mascarar os sintomas e não vai resolver, porque a gente precisa ter T3, combinado? Geralmente isso acontece com desequilíbrios, que a gente vai falar lá das vitaminas, tá? De uma carência nutricional, em que a gente precisa dar chance para esse corpo se reorganizar, ter energia para ele poder produzir. Então, quando a gente tem um sintoma e sabe qual é a causa, a gente consegue fazer esse elo e tá nesse equilíbrio, na homeostasia do corpo. Se a gente não tá bem nutrido, a gente adoece.
E aqui nós temos os hormônios sexuais, tá? Que são testosterona, que tem bastantão nos homens, progesterona, que deveria ter bastantão nas mulheres, o estradiol, a mesma coisa com as mulheres, e o estriol. Então, esses 4 hormônios sexuais, eles também vão definir muito a nossa qualidade de vida. Então, você já viu que é um conjunto, de uma forma fácil, você já aprendeu os principais hormônios aqui, que vão dizer se você está tendo uma vida legal, uma vida média, mais ou menos, ou uma vida ruim. E a gente quer te levar para o bem-estar, uma boa condição de vida dentro de você, dentro do seu corpo. Então, tudo bem? Então, esses são os principais pontos que a gente tem que analisar em você. Aqui eu já trouxe algumas características, porque a gente tem um carro, que é o nosso corpo, ele tem que funcionar e ele precisa de uma boa gasolina, senão ele não sai do lugar. Combinado? Para isso a gente precisa do autoconhecimento biológico e a primeira coisa da mudança é com você. Você olhar para você, você ser responsável por você. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada emocional. Uma coisa que a gente aprende lá desde a infância, que a gente vai repetindo esses padrões que nem sempre são saudáveis, são doentios, e a gente vai perpetuando doenças. Doenças emocionais que, sim, elas vão materializar no físico. A gente fala muito aqui sobre isso. Por quê, gente? O que acontece? Nós precisamos entender que não está a nossa saúde na mão do outro. Quanto mais conhecimento nós temos sobre nós, sobre a nossa fisiologia, como a gente funciona, no aspecto físico, emocional, relacional, financeiro, a gente entende que você pega esse conhecimento e 80% fica sobre o que você faz com você. A ciência já vem mostrando isso. Por quê? Você tem lá a sua genética, o seu DNA, o seu genoma, que são um conjunto de características genéticas que não muda, que é o genótipo. E o que acontece ali? O seu estilo de vida vai ativar ou silenciar a sua herança genética, aquilo que é familiar, aquilo que veio do papai, da mamãe e de todo mundo que veio antes dele. O que você vai fazer com você, sabedora disso, sabedor disso? Você vai cuidar bem de você para que você tenha bons hábitos, e hábitos é aquela coisa que a gente faz todo dia, em que você escolhe o que você vai pensar, sentir, colocar na sua alimentação, se exercitar, né? Lembra, exercício é farmácia endógena, é a sua farmácia ativada, desse corpo potencializado. Quando você faz isso, você precisa menos das outras pessoas e você sai da dependência emocional, não só do conhecimento de um profissional. Você não põe a sua vida na mão de um profissional, você não põe a sua vida na mão de um parceiro, de um chefe, de um trabalho. Você é valoroso. Começa com autoconhecimento biológico, emocional e nas principais áreas da sua vida, que é a maneira como nós trabalhamos e vemos a vida e vemos muito resultado e entregamos a vocês. Aqui com esse conteúdo gratuito e mais personalizado nos nossos atendimentos. Aí você vem com a gente. Entendeste o seu poder da sua ação? Bora continuar. E nós temos aqui, esse corpo não tá bem orquestrado, aí a gente começa a agredir ele com maus hábitos. O que inflama o nosso corpo? Se você sabe, responde aí nos comentários pra gente. Se você não sabe, você vai saber agora. Viver inflamado, cronicamente, não é bom. Agudamente, em determinados casos. Então, inflamação é tudo que ameaça a vida. Esse corpo, quando ele está machucado, o que machuca um corpo? E aí, como reação biológica, como defesa do sistema imunológico, você fica inflamado através das citocinas, que são toxinas no corpo. Concentrada demasiadamente com o que você come, olha já a dica, você fica cronicamente inflamado e vai gerando doenças. São, o que inflama? Lácteos, os leites, os queijos, tá? Iogurte. O que mais que inflama? Tem lá proteína caseína, não adianta ser só sem lactose, ele vai inflamar, ele vai irritar a sua mucosa intestinal, ok? O que mais que inflama? Glúten, a farinha de trigo. Ah, agora eu estou com um mix de farinhas que é sem glúten. Ótimo, mas não se esqueça que é carboidrato. Carboidrato pode dar gordura, esteatose hepática, gordura no fígado. Excesso de carboidrato não é bom. Então, se a gente elimina o lácteo, se a gente elimina
o glúten, a gente vai também eliminar o álcool. Tudo isso é péssimo. Para quê? Para o seu cérebro e para o seu intestino. Todo o corpo está tentando te proteger, que nem uma mãe cuidadosa, maravilhosa, ela está tentando te proteger ao máximo dos ataques externos. Só que se você se ataca com o que você coloca dentro, vai ficar difícil, você vai ficar mais indefeso, você vai continuar sendo bebezinho mesmo sendo adulto. Resumindo, é isso, que você está enfraquecendo o que te fortalece, o que te defende. Então, o que te enfraquece? Lácteos, glúten e álcool. Ai, doutora, ai, índio, ai, professora. Então, não vai dar para comer nada, gente, é fruta, é bicho e planta. É bicho e planta. E muita hidratação, muito exercício físico, um sono reparador e vai ser feliz. Vai se afetuar com as pessoas, vai abraçar, vai beijar, vai dar risada, vai dançar. Qual é a dança que você está na sua vida? A dança da doença ou a dança da saúde? A vida ela é uma dança, é esse equilíbrio, ok? Então, essas inflamações elas vêm para reagente a algum estímulo que de vírus, de bactérias, de quê? De fungo, de infecções. E você vai ativando essas defesas do seu corpo através dos linfócitos, que são os glóbulos brancos, células de defesa, leucócitos, né? Que vão ali como guardiões, soldadinhos ali te proteger, mas aí você tá com uma mucosa, um intestino cronicamente inflamado, SIBO, SIFO, permeabilidade intestinal, você se alimenta tomando bebida, ou é a água na alimentação, ou é o suco, ou é a cerveja, né? E aí lembrando que o álcool, gente, o álcool ele tá abundante, né? Então quando você tá no álcool, você come muito também coisas que não são saudáveis. O que acontece com tudo isso? Você tá pondo muita caloria vazia para dentro de você, você tá machucando o seu corpo e principalmente, o etanol, ele é o açúcar do álcool. É muito açúcar. Aqui a gente não colocou, e o açúcar, você não vai falar, o açúcar ele vicia o cérebro, você vai colocar o sal? Então, a gente não pode ter um excesso de sal, mas também não pode ter falta, porque ele faz parte de reações bioquímicas. E o açúcar, gente, quando você já diminui o lácteo, o glúten e o álcool, você já diminui o açúcar um pouquinho. É bom, bacana, os em grãos, né, o demerara, o sal integral, os que não são refinados, são os melhores para você, passaram por menos processos químicos, são mais naturais. O natural, ele é importante. Tá? E você não come carne, você é vegetariano, ok. Só que aí você vai muito pro carboidrato, então toma cuidado. A carne, a proteína, ela tem a sua importância. Tudo bem? Então esse corpo, ele responde a esses processos, esses estímulos, tá? Virais, bacterianos, fúngicos, de infecção, traumas, e essa inflamação ela pode ser aguda ou crônica, e tem outros vídeos que você pode estar acompanhando aqui no nosso canal para você se inteirar mais sobre isso, porque na inflamação a gente tem os 5 pontos cardinais. Quais são eles? O calor, que você foi lá, você bateu a perna, você teve uma vasodilatação, teve uma concentração maior de sangue naquela região, essa região, por essa concentração, ficou o quê? Com mais sangue, e aí ela vai ficar vermelho, que é o rubor, o segundo sinal cardinal da inflamação. Então, dali ficou quente, ficou vermelho e depois foi para o quê? Foi para o edema, que é o terceiro, que é um excesso de líquido naquela região. Teve um extravasamento de líquido naquela região, certo? Tudo para proteger a gente, as nossas células de defesa trabalhando. E aí nós vamos para a dor, ok? Quando se torna crônica, aguda, é por um pouco espaço de tempo até que esse tecido possa se regenerar e se recuperar. E quando isso não acontece, a agressão foi demais ou contínua, decorrente ao seu estilo de vida, a dor é sempre pelo estilo de vida da pessoa, sedentária, sobrepeso, excesso de carboidrato, excesso de álcool, tudo que a gente já colocou aqui, esse desequilíbrio hormonal, não dorme direito, ok? Então, esses tipos de dor crônica nós temos que vai definir quando você encontra a causa, da onde se encontra esses sintomas da pessoa, aquilo que cronificou nela, e é bacana falar sobre isso, eu tenho outros vídeos que falam sobre isso, que referente à dor, ela vai definir o tratamento,
tá? E se você sente uma dor hoje, por exemplo, na pelve, e daqui um ano você sente de novo essa mesma dor na pelve, no mesmo lugar, já é considerado uma dor crônica. Então, quando a gente tem uma dor crônica, não é porque ela dói todo dia, ela pode doer todo dia, mas não significa que ela vá doer todos os dias. Então é importante você também quebrar esse conceito que as pessoas não conhecem muito. A gente está aproveitando aqui a oportunidade. O Bem-Estar na Coluna, que é um programa super bacana para coluna, para quem não quer ter dor na coluna e para quem já tem, tá lá disponível para você no nosso link da bio. Vocês aproveitem, que é super fácil, exercícios em casa para que você possa ter mais conhecimento biológico e saber o que fazer, para você não ter que ir lá tomar um remedinho de farmácia que vai estragar os seus rins, o seu fígado, os seus órgãos, se os órgãos são vitais, e de uma dor muscular. Combinado? Então cuide bem de você. Os 3 tipos de dor crônica são nociplástica, nociceptiva e neuropática. Tem que ser alterado no seu estilo de vida. Dor é estilo de vida. Se você está com dor, você tem um mau estilo de vida. Você vai ter que ir para o bom estilo de vida e vai ter que convidar o bem-estar para você junto com esse conhecimento. E aí sim, um profissional especializado, a gente convida você a conhecer o Alinha Você. Combinado? Falamos sobre bastante coisa? Então a inflamação é definida muito pelos seus hábitos. O cardinal da inflamação é a perda da função, tá? E aí, quando você não consegue colocar um pé no chão, quando você teve um trauma, estava jogando o seu futebol, ou quando se torna crônica, quando você perde a função, o movimento daquela região, ou a função, por exemplo, de alguma parte do seu corpo muscular ou órgão. Ok? Então é importante para você falando sobre a inflamação e os processos que nós passamos, que o corpo está tentando se curar, se reparar. Agora a gente vai falar sobre as vitaminas, ok? As vitaminas, assim como os hormônios, a inflamação se tem muito ou se tem pouco, tá? A parte de vitamina, quando nós temos uma carência de vitamina, é chamada por hipovitaminose. Quando a gente está com excesso de vitaminas é a hipervitaminose, quando tem uma carência extrema é a avitaminose. Então são temas importantes para você conhecer. Nós temos no total 13 vitaminas. Tudo que é vitamina, o que acontece? É fora. Então quando a gente fala vitaminas, são aminas, um radical aqui, aminas, não são todas as vitaminas que têm aminas, mas eles colocaram esse radical aqui, as aminas, como todas as vitaminas, de coisas que são vitais para o nosso organismo. Então, aminas vitais tornou o nome vitaminas, que nada mais é do que hormônios, exo-hormônios, porque nós precisamos alimentar-se desses alimentos que regulam o nosso organismo para que o nosso sistema imune fique forte, que nós podemos ter uma boa defesa, para que a gente possa ficar bem protegido, quem? O nosso organismo, do quê? De tudo que é de fora. Isso depende daquilo que você coloca dentro, que se está te empobrecendo ou se está te tornando abundante nessa defesa. Então, as vitaminas elas são extremamente importantes para essa regulação nossa como seres vivos. E elas são classificadas de 2 formas, a lipossolúveis, que são 4, que é a DEC, que é a vitamina A, que é a vitamina D, D3, que é a vitamina E, que é a vitamina K2. Tudo bem? Então, o que acontece? Elas são indicadas você tomar ela, tá? Elas ficam armazenadas no corpo através do intestino, são absorvidas por causa da gordura lipossolúvel, tá? A sua solubilidade é pela gordura, pelo lipídio, para que ela possa ser armazenada lá no intestino e na bile, precisamos da bile, essa gordura, e a dica vai aqui, tomem essas vitaminas em forma de suplementos, se não for pelo alimento, por exemplo, após a refeição. Por quê? Porque você preencheu esse estômago, esse intestino, e se você tiver uma sensibilidade gástrica, você não vai sentir tanto. Combinado? Uma hipervitaminose das lipossolúveis podem causar toxinas, porque elas ficam no corpo, elas não são excretadas pela urina como as hidrossolúveis. Tudo bem? Elas são extremamente importantes, a vitamina A, que é o retinol, é importante para o dente, para os ossos, para os olhos, né? A vitamina D, gente, calciferol, ela é importante para a nossa parte cerebral, para a nossa parte de osso, ela é importante para a nossa imunidade, então ela é ativada
quando você toma o sol, tá? É ativada em D3, ela faz parte dos linfócitos, que é o glóbulo vermelho, glóbulos brancos, perdão, em que são células de defesas. Então, ela é muito importante esse hormônio aqui falando, conectando com o hormônio. E a K12 ela é extremamente importante para a proteção do nosso coração. Ela, por exemplo, vai ajudar na questão dessa gordura, né, que a gente pode acumular aqui no nosso coração. Você tomando ela diariamente, ela vai pegar esse cálcio para não ficar como placas, né, nas nossas artérias e vai direcionar para um outro lugar que não seja o coração. Então, ela é extremamente importante. Olha o poder das vitaminas, olha o poder do alimento. Combinado? Lembra do carro. Você é uma Ferrari ou você é um Fusca? Nada contra o Fusca, mas a Ferrari é uma Ferrari, né, gente? Não me xinguem aí, tá bom? Então a gente precisa ajudar esse corpo. E as vitaminas hidrossolúveis, porque elas são, né, disponíveis, aí elas fazem absorção através da água. Você tem que tomar ela diariamente, ao contrário das lipossolúveis, e elas são divididas em dois grupos, as vitaminas C, né, vitamina C e a vitamina do complexo B, ok? Também são extremamente importantes para a nossa cognição, nossa parte cerebral. E a união de tudo isso, ou a falta de tudo isso, vem agora para a parte mais importante, que você tem que fazer essas perguntas para você, responde para você. Quais são as minhas queixas? O que não tá legal? Minha digestão não tá legal, minha memória não tá legal, minha energia não tá legal. O que isso já contribuiu com você, para você? Já saber o que está acontecendo com você, poxa, acho que é mais uma questão hormonal, é uma questão mais de inflamação, é uma questão de vitamina, é tudo isso junto, tá? Um marcador biológico de exame que é muito bacana e que é silencioso, que muitos médicos não pedem, que você pode ter autonomia do seu saudável e pedir para o seu médico, além do T3, pedir a homocisteína. A homocisteína, ela é assintomática, mas ela é um marcador importante de inflamação no nosso corpo, um biomarcador que vai mostrar pra gente como é que tá a nossa inflamação corporal no intestino, no fígado, no rim. Então, ela é extremamente importante que você peça isso pro seu médico. Você pode evitar, por exemplo, um infarto, um AVE, um diga AVC. Problemas sérios aí podem ser evitados. E aí, o ideal na homocisteína, gente, trazendo pra cá, ó, ela tá abaixo aí, tem alguns que falam 5, 6, 7, abaixo de 9 aí. Tudo bem? Combinado? Então, se você tá com 16, vai ter que fazer todo um tratamento anti-inflamatório aí, para durante um ano você ir baixando esse biomarcador, para você ter menos risco cardíaco, por exemplo. Combinado? Outra pergunta, tô disposto a me comprometer com a minha mudança, porque quem vai ter que mudar é o senhorzinho, a senhorzinha aí. É você que vai ter que mudar, não é um medicamento. Uma boa alimentação cura, um bom sono cura, todos os dias, exercício físico cura, gerenciamento das suas emoções. E falando em tudo isso, o que inflama mais, o que dá mais estresse, o que desorganiza mais os nossos hormônios e que a gente contém, faz absorver ou não bem os nutrientes, é a parte emocional. Uma dor emocional é maior que uma dor física. Ela desarranja todinho a nossa parte energética. O glúten, por exemplo, ele foi modificado, então esse glúten ele vai acionar esse que nós temos hoje, não é lá igual na época de Jesus Cristo. Esse glúten, gente, o que acontece? Ele acaba com o nosso fluxo energético, é como se as nossas células não conseguissem respirar. A gente sem respiração fica o quê? Morta. E eu encontro muita gente viva, morta. E a gente ajuda esse organismo a responder, porque o nosso corpo ele já tem a sua inteligência de cura. A gente só tem que dar um empurrão nele e ajudar a pôr uma boa gasolina. Isso depende de você. Última pergunta. Vai precisar investir tempo, dinheiro, paciência, se adaptar a novas realidades, sair da sua estatura infantil de que quer cuidado de todo mundo, que põe esse cuidado na mão do outro e assumir esse cuidado como uma adulta saudável, de você fazer por você com gosto, com leveza, com alegria, com satisfação, buscando os melhores profissionais para isso. Não é na mão do profissional que você coloca a sua saúde.
Quanto mais você tiver conhecimento, mais disposta e disposto você tiver a conhecer como tudo isso interage dentro de você, mais fácil fica para você se ajudar. E aqui fica a nossa contribuição. Espero que você tenha gostado. Compartilhem, comentem. Eu quero conhecer mais vocês. Combinado? Um beijo para vocês e até o próximo conteúdo.